Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Só não estou aqui... Está a ver que só o irmão Carvalheiro é que é irmão, o resto... Paz do Senhor, meus senhores e minhas senhoras. Pronto, já estão mais alguns. E faltam as crianças também, não é? Paz do Senhor, crianças. Bem, agora aqui é que todos queriam falar e calaram-se, não é? Vamos iniciar o nosso culto de ceia, num formato diferente do que estamos habituados, mas vamos fazer exatamente aquilo que é suposto fazer, que é honrar o nome de Deus e relembrar e reforçar aquilo que foi o ato de Cristo, o preço que Ele pagou, a morte, a ressurreição, e vamos estar neste espírito e tornar Deus, que já deve ser a pessoa mais importante na nossa vida, mas vamos torná-lo na pessoa mais importante neste lugar. Amém? Então vamos ficar de pé. Qualquer dia nós vamos dizer, vamos ficar de pé, vamos tirar as máscaras, mas ainda não é assim, portanto agora é ficar só de pé. E vamos louvar o nome de Deus. Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Deus. Louvamos teu nome, Senhor, que agora somos teus. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Mesmo não tendo valor, não tinha valor, mas tudo pagaste por mim. ó Senhor, Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado oh amor impressionante, de impressionante. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99
encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Santo Deus, vamos louvar seu nome. Deus é digno. Levanta as tuas mãos, levanta a tua voz. Declara que Ele é o teu Rei. Declara, tu és o meu pastor, tu és o meu Senhor. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigada, Pai, porque de facto nós temos a certeza, Deus, do Teu amor, Pai, do Teu amor por nós, Deus, que deste o Teu único Filho a morrer na cruz pelos nossos pecados, Pai. Obrigada, Deus, porque fomos purificados, Senhor, e agora somos livres. Somos livres, Deus, por Tua causa, Pai. Pelo Teu amor impressionante, Deus, o Teu amor ousado, Pai. Ajuda-nos, Deus, a ter esse amor pelo próximo, a ter esse amor pelo irmão que está ao nosso lado, Senhor, ajudá-los, Senhor, reconfortar o coração deles, Pai, com o Teu amor, Deus. Oh, Deus, nestes tempos tem sido tão difícil, Pai. Perdemos a coragem, Deus, de viver pelo medo, Senhor, daquilo que está lá fora, Deus, daquilo que nós não conseguimos ver. Mas acima de tudo, nós temos que ter a certeza que Tu estás ao nosso lado, Pai. E que Tu és conhecedor de tudo, Deus. Daquilo que era e daquilo que há de vir, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ser ousados, Senhor, a amar com o Teu amor impressionante, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Glória a Ti, Jesus. Oh, impressionante, Infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só para mim
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Jesus, Santo Deus. Deus, move-te, Senhor, no nosso meio. Deus, queremos que a nossa fé esteja firme em Ti, Senhor Jesus. Queremos reconhecer a Tua voz, Senhor. Queremos firmar a Tua palavra no nosso coração, Deus. Porque Tu nos amas, Deus. Porque Tu nos chamas, Deus. Porque Tu lutas por nós, Deus. Ó Santo. Cristo é meu prazer, minha salvação. Não há nada neste mundo que me faça tão feliz. Das provações eu cantarei, não volto atrás, eu confiarei. Deus é Tão bom pra mim. declarar isto como Deus é tão bom pra mim. E como igreja dizemos: tudo que eu preciso está em Ti. Tudo que eu preciso. aleluia, Ele é tudo que nós precisamos. O Cristo é meu prazer, minha alegria. Sei que nunca falhará, o céu é o meu lar. E na tempestade eu cantarei, Deus está aqui, para Ele toda a glória. Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom pra mim. Tudo que eu preciso está em Ti. Tudo que eu preciso, Deus é tão bom. Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom pra mim. Tudo que eu preciso está em Ti. Tudo que eu preciso. Os irmãos estão animados? Os irmãos podem dizer nesta manhã que Deus é bom. Podem dizer: o Senhor é meu pastor. E mais daqui a pouco vão perceber porque é que eu estou a perguntar isto. Vamos dizer: o Senhor é meu pastor. Então cantem comigo. Eu decidi seguir
segui Jesus, não volto atrás, não volto atrás. Eu decidi seguir Jesus, não volto atrás, não volto atrás. Quer cruz à frente, o mundo atrás, não volto atrás, não volto atrás. Quer cruz à frente, o mundo atrás, não volto atrás, não volto atrás. Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom pra mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso. Deus é tão bom, Ele é. Deus é tão bom, tão bom Tu és grande, Deus, és o Senhor. é tão bom pra mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso. Eu decidi seguir Jesus, não volto atrás, não volto atrás. Eu decidi seguir Jesus, não volto atrás, não volto atrás. Quer cruz à frente, não volto atrás, não volto atrás. Quer cruz à frente, o mundo atrás, não volto atrás, não volto atrás. Aleluia, 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 aleluia. Eu decidi seguir Jesus, não volto atrás. Eu decidi seguir Jesus, não volto atrás, não volto atrás. E a cruz à frente, o mundo atrás, não volto atrás, não volto atrás. E a cruz à frente, o mundo atrás, não volto atrás, não volto atrás. Eu decidi seguir Jesus, não volto atrás, não volto atrás. Eu decidi seguir Jesus, não volto atrás, não volto. E a cruz à frente, e a cruz à frente, o mundo atrás, não volto atrás, não volto atrás. A cruz à frente, o mundo atrás, não volto atrás, não volto atrás. Vamos aplaudir o nome de Deus nesta manhã, sem vergonha. Não voltamos atrás, Deus. Que estas palavras sejam uma afirmação na nossa vida, Deus. A cruz sempre à frente, Deus. A tua vontade sempre à frente, Deus.
a tua voz sempre no comando, Deus. Mais de ti, menos de nós, Senhor. Aleluia, aleluia. Cantamos tantas vezes, e falo por mim, cantamos tantas vezes que nos esquecemos que me esqueço, vou falar de mim, é melhor falar de mim, que às vezes me esqueço do significado e o poder das palavras que estamos a cantar. Mas louvar não é cantar, louvar é ser genuínos naquilo que estamos a fazer com Deus. E mesmo quando estamos a cantar, se estamos a louvar através do canto, devemos meditar e devemos viver a letra que estamos a cantar, ou pelo menos procurar viver. E a cruz à frente é muito forte. A cruz à frente é muito forte. Irmãos, vamos ficar sentados, vamos levantar as nossas ofertas, os nossos dízimos. E não sei se ontem tiveram a oportunidade de assistir se calhar não tiveram a oportunidade. Pelo número de pessoas que estavam lá, acredito que não tiveram a oportunidade de assistir. Nós fizemos uma emissão online no Instagram, em que o nosso desafio era subir de nível na nossa relação com Deus. E estávamos a ouvir a Raquel Correia da Igreja Reviver, que tem trabalha num programa que se chama Eu Amo SAC. SAC não é de roubar, é SAC de Santo António de Cavaleiros, em que ela estava a falar um bocadinho sobre o que era o trabalho, e ela usou várias vezes aqui uma expressão que está nesta música, não é? Falou do amor que constrange. E ela estava a explicar isso mesmo, que ao servir, quando servia, que quando servia mesmo pessoas que à partida até nem aceitavam o trabalho, muitas vezes nem eram simpáticas com aquilo que era feito, mas o amor de Deus ele constrange, e o amor de Deus ele transforma. É isso que nós vamos cantar, porque Ele nos amou, o seu amor tem poder em nós. Amém? Cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou alto preço, seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável, grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. E a quem prestar louvor, Os irmãos podem bater as palmas. a quem adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão, pois Ele nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz. Ele pagou um alto preço, seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável, grande é o
nosso não, não, não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és. Podemos cantar isto de pé? Sabemos Vamos ficar de pé e declarar isso. Iremos confiar todo nosso ser e caminhar. Sabemos quem és. Sabemos quem és. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és. Sabemos quem és. Iremos confiar todo nosso ser e caminhar. Sabemos quem és. 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 Amém. Amém. Senhor, nós sabemos quem Tu és. E porque sabemos quem Tu és, por essa razão nós estamos aqui nesta manhã. Porque queremos adorar-te, queremos declarar a Tua majestade, o Teu senhorio sobre a nossa vida. E queremos dizer-te, Senhor, que nós Te amamos. Com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas limitações, com todas as nossas ambivalências e idiosincrasias. Amamos-te, Senhor, e mais do que palavras, Tu conheces o nosso coração, Senhor. Tu és aquele que nos sonda, que conhece o nosso íntimo, e nós podemos vir à Tua presença completamente despidos, Senhor, completamente nus do nosso eu, e de querermos apresentar alguma coisa que de facto não corresponde à realidade, porque Tu és aquele que vê tudo e sabe tudo. E nós oramos para que Tu nos perdoes, Senhor. Perdoa-nos nas nossas imperfeições, perdoa-nos nas nossas fraquezas, perdoa-nos nas nossas fragilidades, perdoa-nos nas nossas atitudes, perdoa-nos, Senhor, nos nossos comportamentos, perdoa-nos nos nossos pensamentos, Senhor. Perdoa-nos simplesmente, Senhor, e ajuda-nos a vir à Tua presença com esta atitude de reconhecer que Tu és Deus, o Senhor, e que porque és Deus e Senhor, Tu és digno de todos os nossos dias, de todo o nosso tempo. Entregamo-nos a Ti uma vez mais e esperamos na Tua infinita misericórdia e graça. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Eu ia dizer que os irmãos podiam se sentar, mas os irmãos já se anteciparam, não é? Espero que os irmãos estejam animados. Amém? Vou pôr aqui a minha Bíblia a fazer distante, não é? Que é por causa das luzes aqui não me atrapalharem. Antes de mais, quero dizer aos irmãos que o pastor Álvares tirou este fim de semana. Ele está bem, para quem não sabe, ele ia no Alfa Pendular que teve o acidente, mas ele era para ir exatamente na carruagem que foi a mais afetada, mas quando ele chegou à Gare do Oriente para tirar o bilhete, já não havia bilhetes para aquela carruagem, então teve que tirar o bilhete para a primeira classe e ia lá na penúltima carruagem, que foi a que praticamente não sentiu nada, não é? Portanto, está tudo bem com ele, não é? Também informar os irmãos que no próximo domingo nós vamos ter connosco o casal Paulo e Jéssica Durão. Eles irão estar connosco a falar do trabalho que eles estão a desenvolver na Guiné. O Paulo tem um projeto fabuloso na Guiné-Bissau, numa terra chamada Tchalana, que fica encostada a uma outra terrinha, as duas praticamente formam uma, chamada Portugal. Portugal com um O no fim, não é? E ele tem um trabalho simplesmente maravilhoso, e como nós somos uma das igrejas que o apoia neste projeto, ele está em Portugal porque a mulher veio para ter bebé antes do Covid, só que o Covid aconteceu e eles ficaram retidos em Portugal,
estão à espera da oportunidade para poderem regressar e, estando cá, aproveitam para visitar as igrejas que os apoiam também e nós iremos levantar também uma oferta especial para eles, está bom? Uma oferta para continuar o projeto que eles estão a fazer, que realmente é digno de ser apoiado, não é? Também eu lembro os irmãos, não tenho falado disto, da nossa solidariedade, do quilo dos abraços, está bom? Nós temos algumas famílias que estão necessitadas, a quem já estamos a apoiar, e se os irmãos puderem voltar a trazer aquele quilinho, vai ajudar, está bem? 1 quilo de diversidades, arroz, massas, azeite, óleo, leite, salsichas, atum, diz lá, filha, esparguete, eu disse massas, meti tudo nas massas, massas diversas, latas, enlatados, feijão, etc., grão, os irmãos agradecem, está bem? Então, faz favor, os irmãos, quando puderem, façam isso, está bom? Então, nesta manhã eu quero meditar com os irmãos um pouquinho no Salmo 23, particularmente nas primeiras 2 expressões do Salmo 23. E vamos ler o Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Este é um salmo maravilhoso. Eu gosto muito deste salmo. Aliás, toda a gente gosta muito deste salmo. Um salmo extraordinário que vem do coração de um homem que foi pastor. Ele foi pastor e ele escreve este salmo a partir da sua própria experiência como pastor. Este é um salmo inspirado e pelos anos em que ele cuidou das ovelhas, toda a sua experiência, toda a sua vivência com as ovelhas, levam Davi mais tarde a escrever este salmo. Algumas pessoas pensam que este foi um salmo que Davi escreveu quando ele era jovem pastor. Eu, pessoalmente, não penso dessa forma. Eu penso que Davi escreveu este salmo já entrado na idade, bastante experiente, porque as expressões que ele usa não é do neófito, é de alguém que viveu com experiência esta relação de que o Senhor era o seu pastor. Era uma prática muito comum no Oriente, em Israel e nos povos circunvizinhos à nação de Israel, os rebanhos naquele tempo. Estamos a falar há 3.000 anos atrás, quase 3.000 anos atrás. Estamos a falar historicamente numa aquelas idades estranhas, não é? Idade do bronze, idade do ferro. E isto não interessa para aqui, mas para compreendermos estas dimensões, às vezes é importante nós viajarmos na história e irmos até lá, coisa que eu faço muitas vezes, não é? Para perceber, mas isso sou eu, para perceber realmente os contextos em que as coisas aconteceram. E Davi, ele expressa isto. É interessante, conta-se uma história que numa daquelas festas que se fazem em Hollywood, naquelas grandes celebrações, um dia um ator, ele foi convidado para citar o Salmo 23. E ele foi e ele citou o Salmo 23 com a dicção própria de alguém que sabe citar poesia e citou com tal intensidade que quando ele acabou a plateia pôs-se de pé a aplaudi-lo. Todo o mundo aplaudiu de uma forma tremenda. Estava ali um velhote, um velho pastor, cuidador de ovelhas há muito tempo, e ele foi convidado também para citar o Salmo 23. E ele citou o Salmo 23 não com aquele empolamento todo do ator. E quando ele acabou de citar o Salmo 23 não houve palmas, mas havia lágrimas nos olhos daquela gente. Porque uma coisa é nós falarmos, outra coisa é vivermos. Uma coisa é nós recitarmos, outra coisa é nós experimentarmos. E Davi escreve este salmo a partir de um princípio muito importante, que é o princípio da relação que ele tem com o pastor. É por isso que Davi diz: o Senhor
é o meu pastor. Ele não diz ele é o nosso pastor. Davi não está a falar de uma forma abstrata, ele está a falar de uma forma muito subjetiva, ele está a falar da sua experiência pessoal, ele está a falar da sua relação. Porque, irmãos, o Senhor não é o nosso pastor porque nós declaramos que Ele é o nosso pastor. E os irmãos já irão perceber porque é que eu digo isso. Porque eu acredito mesmo que há muitos crentes para quem o Senhor não é o pastor. Porque para o Senhor ser o meu pastor, eu tenho que andar de acordo com a vontade dEle. E se eu não ando de acordo com a vontade dEle, e ando de acordo com a minha vontade, então Ele não é o meu pastor, eu sou o meu pastor. Vocês estão cá comigo? Quando eu faço o que eu quero, da forma que eu acho, aquilo que eu penso, eu não tenho o direito de dizer que o Senhor é o meu pastor. Porque, de facto, o meu pastor sou eu. É por isso que eu acho que há crentes para quem o Senhor, de facto, não é o pastor. E isto aqui é muito importante. Os irmãos percebam. Ele, ao escrever, ele tem em mente toda a sua experiência, o seu cuidado, e ele toma isso como exemplo. É interessante observar que Davi, em todo o Salmo, utiliza as conjugações da primeira pessoa do singular. Em todo o Salmo, sempre que ele fala sempre na sua pessoa. Meu, a mim, eu. Não é no abstrato do coletivo, é na pessoa dele. Ele está a falar de uma experiência, quando ele fala o Senhor é o meu pastor, ele está a falar de uma experiência pessoal, intransferível, que cada pessoa deve ter com Deus. Porque, como eu dizia há pouco, toda a dimensão espiritual da nossa relação com Deus, ela é subjetiva. A espiritualidade não se mede de uns para com os outros. Quando alguém vem aqui e diz irmãos, esqueça. Nós não temos que avaliar a nossa dimensão de espiritualidade por aquilo que as pessoas falam, mas pela nossa relação com Deus. Porque nós sabemos. Nós temos consciência plena de quando nós estamos a viver na intimidade com Ele, quando nós estamos a viver na vontade dEle, quando nós estamos a viver perto dEle, e também temos a consciência quando isso não está a acontecer. Nós sabemos isso. Ninguém sabe isso melhor do que nós. Então não é o que os outros dizem. Porque já tenho ouvido pessoas fazerem afirmações que não têm nada a ver com aquilo que eu estou a sentir, em absoluto, e, no entanto, eu não me sinto nada afastado de Deus. Sinto-me bastante perto de Deus, porque é subjetivo. É isso que o salmista está a dizer. Ele é o meu, é a minha relação. Eu estou a falar da minha experiência, estou a falar da minha intimidade com Ele, estou a falar da forma como eu me relaciono com Ele. Porque, os irmãos sabem, nós temos tendência a criar modelos. E quando criamos os modelos, achamos que toda a gente tem que caminhar dentro daqueles modelos. Mas não há modelos, irmãos. Na nossa caminhada com Deus, não há modelos. Cada um caminha com Deus. É a sua caminhada pessoal, individual, com Ele. Não é a caminhada do todo. Embora a caminhada individual de cada um se reflita na vivência do todo. Vocês estão cá? Amém? Ela reflete-se na vivência do todo. É a soma das partes que formam o conjunto pleno. Então o salmista diz, o Senhor é o meu pastor. Amém? O meu pastor. E eu gosto disto, irmãos. Ele não diz é o nosso, mas sim o meu. Fala de relacionamento pessoal, de intimidade, de subjetividade, de conhecimento pessoal e factual. Ele não tem apenas um conhecimento teórico. Ele tem um conhecimento de facto. Algumas vezes ele teve de defrontar situações difíceis. Os irmãos lembram-se, por exemplo, quando ele foi defrontar, antes de defrontar Golias, quando ele falou com o rei Saul, ele disse, quando eu cuidava dos rebanhos do meu pai, uma vez matei um leão, outra vez matei um urso. Ou seja, ele soube que o Senhor guiou a sua mão. É por isso que ele vai ter com Golias, ele diz, tu vens a mim com a espada, com o escudo, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Porquê? Porque na sua intimidade com Deus, na sua relação com Deus, ele sabia que quando matou o leão, foi a mão de Deus que o dirigiu. Quando ele matou o urso, porque, irmãos, um homem, como devia matar um urso, não era uma tarefa fácil. Os irmãos, imaginem isso. E quando ele fala disto, ele está a falar eu, mas não sou eu. É por isso que ele, quando diz o Senhor é o meu pastor, ele está a falar dessa relação intrínseca, pessoal, de conhecimento factual. Ele sabe, eu tenho teorias acerca de Deus, mas eu tenho experiências com Deus. Amém? E é importante, irmãos, que nós evoluamos do conhecimento intelectual para um relacionamento factual, um relacionamento
experiencial na nossa relação com Ele. Isto não significa, irmãos, quando nós dizemos o Senhor é o meu pastor, não significa que Deus nos vai dar tudo o que queremos, mas significa que Ele nos dará tudo o que nós precisamos. Vocês estão comigo? Hoje, um dos motes é a bênção. A bênção. Qual foi a bênção que recebeste esta semana? Diz lá qual foi o grande milagre que aconteceu contigo. Diz-me lá a bênção, a bênção, a bênção. Mas isto a mim perturba-me um pouco, esta forma de vivenciar o cristianismo, porque eu quero acreditar que Deus não é europeu nem é americano. Vocês estão comigo? O que é que eu quero dizer com isso? Porque é que Deus não é europeu nem é americano? Deus é o Deus de todas as pessoas. E se é verdade que nós aqui na Europa vamos vivendo uma vida mais ou menos boa, os irmãos acreditam que há muitos crentes que vivem uma vida terrível. No entanto, Deus continua a ser o Deus deles. Vocês estão comigo? Porque Deus dá-nos, em cada circunstância, Deus dá-nos o que de facto nós precisamos. Deixem-me dar um exemplo prático para os irmãos. Muito prático. Nós pedimos a Deus pão e o Senhor dá-nos pão, não é? O Senhor dá-nos o pão. Depois de nós termos o pão, nós dizemos, Senhor, falta aqui qualquer coisa. Senhor, tu dizes que vais prover para a minha necessidade, eu preciso da manteiga. E o Senhor dá-nos a manteiga. Mas depois nós temos, Senhor, eu também gostava de ter um bocadinho de queijo. Isto parece os pequenos almoços do pastor António Gonçalves, que só come pão com manteiga. Mas que gosta, quando estou no hotel, eu vingo-me de tudo, não é? Como de tudo e mais alguma coisa, não é? Menos ovos. Não consigo comer ovos ao pequeno almoço. Mas depois de a gente ter o queijo, diz que, Senhor, falta o fiambre. Agora, os irmãos ouçam. A realidade é que tanto o queijo, como a manteiga, como o fiambre, não fazem parte do pacote do suprimento da nossa necessidade. Porque o suprimento da nossa necessidade aconteceu quando Ele nos deu o pão. Vocês estão cá? O que a gente precisa de facto é do pão. Vocês estão comigo ou não? A manteiga é um complemento. Mas se não houver manteiga... É verdade que o pão com manteiga sabe melhor. Mas se não houver manteiga, o pão supra a nossa necessidade. Ou não? Vocês estão comigo? Então, o Senhor, na sua misericórdia e na sua graça, Ele supra a nossa necessidade básica e algumas vezes Ele vai acrescentando mais algumas coisas. Tudo isso são brindes que o Senhor nos dá, pelos quais nós precisamos de ser gratos. Por tudo. Gratos pelo suprimento básico e pelas outras coisas. Porque, irmãos, acreditem que agora mesmo há lugares aí no mundo onde haverá crentes que não têm nada na mesa para comer. No entanto, Deus continua a ser o Deus deles. Vocês estão comigo? Percebem o que eu estou a dizer? Agora, eles vão tendo a sua necessidade suprida da forma que Deus determina suprir a sua necessidade. Eu tenho viajado por lugares bastante pobres, onde há muita carência, onde há mesmo muita pobreza. Irmãos, eu lembro-me, há uns anos atrás, em Moçambique, na província de Xai-Xai, eu fui recebido por um pastor numa zona de pântano e ele foi-me buscar no carro que me deu a boleia e levou-me para a casa dele e quando nos sentámos à mesa, ele pôs-me, serviu-me num prato de alumínio um bocadinho de arroz e um ovo estrelado em cima do arroz. E aquilo foi o melhor banquete que eu já comi na minha vida. Porque o ovo foi um milagre. Porque ele diariamente come o arroz, sem mais nada. E quando não há arroz, ele jejua e ora pela provisão, para que a provisão venha. E isto acontece a miúde. Na Guiné, por alguns lugares por onde eu tenho andado, porque eu chego, eu vejo a preocupação deles em me quererem brindar com alguma sobremesa. Sobremesa não é sobremesa. Pôr alguma coisa em cima do arroz, porque é sempre arroz, irmãos. Sempre arroz. Não é outra coisa. Em cima do arroz põe um bocadinho de peixe, que eles se esforçam para arranjar. Se irmãos saibam, eu jamais toquei no peixe. Jamais toquei no peixe. Porque eu não me acho digno de comer aquilo que eles não podem comer. E eu deixo para eles.
Eu sei que eles fazem aquilo para me honrar e eu não como, agradeço e não como para os honrar a eles, porque eles vão comer depois, ou vão dar aos filhos que não comem. Agora, será que Deus só é Deus da Europa? É por isso que eu pergunto. Onde nós vivemos todos no bem bom, onde nós declaramos o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o Senhor não é o pastor deles também? Porque para declararmos que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não tem a ver com a provisão material que nós temos, mas tem a ver com a nossa relação com Ele. Com o sabermos que Ele provê para a nossa vida, que Ele cuida de nós e cuida de nós para o íntimo do nosso coração. O mais importante que nós recebemos de Deus não é o que vem de fora, é o que vem de dentro. Amém? É o que brota do nosso coração. É aquilo que às vezes desperta em nós as lágrimas, nos faz chorar. É aquilo que em nós, às vezes, há bocado no culto há pouco, no primeiro cântico que cantámos, o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. As lágrimas vieram ao meu coração por causa da ingratidão que nós temos tanta vez. Porque, irmãos, nós queremos um Deus prestador de serviços. E devia ser ao contrário. Nós deveríamos ser os prestadores de serviços a Deus. Porque Ele é aquele que está sentado no trono. Mas mesmo sentado no trono, Ele é aquele que trabalha a nosso favor. Deus trabalhou, Deus trabalha e Deus trabalhará pela eternidade. Ele não se cansa nem se fatiga a cuidar de nós. E quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, isto é extraordinário. Porque, os irmãos ouçam, o Senhor só é o pastor daqueles que o seguem. Porque quem declara que Ele é o pastor, mas não o segue, ele não é o pastor. Porque, irmãos, é interessante, o Senhor Jesus, que é o expoente da pastorícia, o modelo, o Senhor Jesus dá um ensino tremendo para a nossa vida. O Senhor Jesus diz assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E vamos alinhar as palavras, está bem? Ora, se eu estiver a caminhar, quem me segue está aonde? À minha frente ou atrás de mim? Então, a diferença, irmãos, isto é muito importante. O Senhor Jesus não é aquele que vai atrás do rebanho, catucando o rebanho para o rebanho andar. Não, o Senhor Jesus não força ninguém. Ele é aquele que vai à frente, fala, e as ovelhas que ouvem a sua voz e que o conhecem, seguem-no. Mas só o seguem aquelas que obedecem à sua voz. Porque quem não obedece à sua voz não o segue. E isto aplica-se também na vida prática da igreja como pastor. E agora falo de experiência também. Irmãos, eu sou pastor em Benfica, mas não sou pastor de toda a gente. Isto pode chocar os irmãos. Não é o pastor, não. Eu sou o pastor daqueles que ouvem o que eu digo e que me seguem. Porque aqueles que não ouvem o que eu digo, nem o que me seguem, e até há aqueles que passam a vida na internet a ouvir os outros pastores, que só estragam aquilo que eu digo na maioria dos casos, esses é que são os vossos pastores. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. São aqueles que vão comigo. São aqueles que estão com o pastor António Gonçalves, que acompanham o pastor António Gonçalves. Vocês estão-me a entender, irmãos? Quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, ele está a dizer isto. O Senhor é o meu pastor porque eu sigo, porque eu caminho com Ele. E Ele dá esses exemplos ao longo da sua vida em montes de situações que Ele vive, em que Ele demonstra que, de facto, Ele segue o pastor. E porque Ele segue o pastor, então o Senhor é o seu pastor. Note que Ele não diz, o Senhor é o nosso pastor. E na igreja é a mesma coisa. Eu poderia chegar a dizer, irmãos, o Senhor é o nosso pastor. E muitas vezes nós dizemos isto. É uma forma de nós expormos as coisas. Mas, de facto, o Senhor não é o nosso pastor. Ele é o pastor de cada um de nós que o segue. Que o segue. Vocês estão comigo? O Senhor é o meu pastor. Se estamos a viver de acordo com a vontade de Deus para nós, então estamos a seguir o Senhor como suas ovelhas e Ele é o nosso pastor. Diante disto, irmãos, percebemos que tudo começa com obediência e com compromisso. Amém? Vocês estão cá? Tudo começa com obediência e compromisso. Eu tenho que ser obediente à palavra de Deus e tenho que caminhar em compromisso com a palavra de Deus. Amém?
é o princípio que Davi estabelece. Essa é uma das essências do primeiro versículo. Se estou comprometido como ovelha para obedecer e seguir o Senhor, o pastor, então Ele está comprometido comigo para cuidar de mim e me dar tudo o que preciso. Como uma mãe que dá ao seu bebê tudo aquilo que ele precisa. Tudo aquilo que ele precisa. Se eu estou comprometido com Ele, então Ele está comprometido comigo. Porque eu sigo. Ele vai na frente. Eu tenho que ir atrás dele, seguindo, caminhando na sua pelgada. Há um texto, penso que em Jó, que diz que nós, nas suas pisadas, firmamos os nossos passos. E é isso que acontece. Ele vai à frente e nós vamos atrás. Isto é como uma imagem militar, não é? Uma imagem militar. No tempo da guerra havia os batedores. O batedor era alguém que ia à frente, na picada, não fosse haver minas, armadilhas, ele ia à frente. E então quem ia atrás tinha a preocupação de ver onde é que os que iam à frente punham os pés. Porque se eles puseram os pés e passaram, não havia mina. Não havia armadilha. Então eles iam fazendo isso. De vez em quando havia um que se distraía e quando a coluna já tinha passado, um que vinha cá atrás, que saía do trilho, punha o pé em cima de uma mina e acontecia uma desgraça, não é? Porquê? Porque ele tirou os olhos de onde devia. E nós precisamos ter os nossos olhos no pastor. No nosso pastor. O meu pastor. Está a ver a tendência de nós irmos para o nosso pastor. O meu pastor. Amém? Então, quando nós funcionamos assim, quando nós vivemos neste compromisso com Ele, Ele tem um compromisso poderoso connosco. E porque Ele tem esse compromisso connosco, porque nós o seguimos, então acontece o que o salmista diz a seguir. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor. E porque Ele é o meu pastor, de facto, porque eu não ando de acordo com o que eu quero, mas de acordo com o que Ele quer, então nada me faltará. Mas este nada me faltará não é nada do que eu quero. É nada do que Ele quer para a minha vida. Vocês estão comigo? É o que Ele quer para a minha vida. Porquê, irmãos? Porque o que Deus quer para a minha vida é mais importante do que aquilo que eu quero para a minha vida. Eu lembro-me, há muitos anos atrás, o que eu queria para a minha vida era um dia casar, era continuar na minha vida profissional, comprar a minha casa, arranjar um apartamento no Algarve, passar um tempo aqui, um tempo no Algarve. Era o meu sonho. Até ao dia em que o Senhor me disse, eu tenho um outro sonho para ti. Eu tenho um outro sonho para ti. E eu ainda me lembro onde estava. Pavilhão dos Desportos de Lisboa. Eu ainda posso ir ao pavilhão hoje e saber o sítio praticamente, exatamente onde eu estava sentado. Numa campanha com o Dr. John Haggai. Penso que foi uma das primeiras campanhas que se fez em Portugal. E no último dia ele fez um apelo a quem queria servir a Deus a tempo inteiro. Que sentia uma chamada para servir a Deus. Estava ali sentado, eu era um crente novo. Era um jovem, ainda nem namorava a minha mulher. E eu lembro-me que estava ali sentado e o Espírito Santo veio sobre mim e o Espírito Santo falou-me como eu ouço qualquer pessoa. E de repente eu dei por mim lá à frente. Estávamos cerca de 30 jovens lá à frente. E naquele dia Deus disse-me, tu tens projetos para a tua vida, mas eu tenho um projeto para a tua vida. E eu decidi render o meu projeto a dele. Não foi fácil, irmãos. Não foi fácil. Passaram anos. Eu comecei a namorar. Orei a Deus por uma mulher que amasse a Deus e que tivesse uma chamada. A minha mulher orava a Deus por um homem que tivesse uma chamada. E Deus foi juntando as peças. Nada me faltará. Vocês estão cá? Porquê? Nada no projeto que Deus tinha para a minha vida. Nada me faltou até hoje. Deus juntou-nos, casámos, tivemos a Sónia. Mais tarde eu entrei no Instituto Bíblico para me preparar. Ainda me lembro, irmãos, no dia em que eu graduei no Instituto Bíblico, eu era técnico, eu era técnico de farmácia. E eu não tinha nenhum convite, todos os meus colegas tinham convites, eu não tinha nenhum convite. E no dia em que eu graduei, no final da graduação, dois pastores vieram ter comigo e disseram, meu irmão, estamos aqui em nome da Igreja de Lisboa para convidar o irmão para o irmão ser nosso missionário em Ponte Sora. E um deles disse, quanto tempo é que o irmão precisa para orar? Eu disse, não preciso de orar. O convite está aceito. E ele disse, mas o irmão não precisa. Não. Eu estou no Instituto, preparei-me para servir a Deus. A porta que se abriu foi esta, é a porta por onde eu vou entrar para servir. E Deus sempre supriu.
Porque quando nós estamos no projeto de Deus, nada nos faltará. Vocês estão comigo, irmãos? Estão comigo? Mas para isso nós precisamos de entender, o Senhor é o meu pastor. E ser o meu pastor significa que eu sigo, que eu vou com Ele, que eu vou na pegada dEle, vou na caminhada dEle. Amém? Então nada me faltará. E é interessante, eu tenho que saltar aqui, porque um dos problemas que o povo de Israel teve foi a manifestação de ingratidão. Eu hoje vou esticar um culto um bocadinho mais, porque este é o último, não estou com a pressão do culto a seguir, não é? E vocês também não estão com a pressão das horas, para não? Porque no modelo antigo nós acabávamos ao meio-dia e tal. Portanto, podemos acabar um bocadinho mais um quarto de hora, não é? Uma das coisas que aconteceu com o povo de Israel, do nada me faltará, foi a ingratidão que o povo de Israel teve no deserto. Os irmãos lembram-se, o povo estava escravo no Egito. Eles passaram as passas do Algarve, não passaram as passas do Egito. Porque a vida deles foi difícil, eles foram explorados, viviam amargurados. Diz que Deus ouviu o clamor deles, as dores deles. Que Deus decidiu libertá-los e eles entram no deserto e Deus provê para eles o maná. O maná é o pão. O maná é o pão. E eles comiam o pão. O Senhor, aquilo era uma resina que vinha aquele tipo de resina que desce dos pinheiros, que aquilo depois era tudo amassado, pisado, amassado, e eles transformavam aquilo nos bolos, nos pães, nos bolos que eles desejavam, que eles queriam, e era daquilo que eles comiam. E eles comeram, até que chegaram à altura que começaram a reclamar. Estamos cansados deste. Eles queriam a manteiga, queriam o fiambre, queriam o queijo, queriam tudo. E Deus ficou triste com eles, Deus ficou angustiado com eles, por causa da ingratidão. Porque eles esqueceram que a provisão de Deus era aquilo. O resto era complemento. E sabe o que é que eles reclamaram? Começaram a falar das panelas de carne, do peixe, lá do Egito, as coisas, tudo tretas. E Deus disse, vocês querem carne? Deus mandou-lhes carne. Mas diz que eles definharam no deserto. Deus mandou-lhes o que eles queriam, mas a vida tornou-se penosa para eles. Porque, irmãos, a bênção na nossa vida não é o que nós queremos, é o que Deus quer. É o que Deus quer. E eles passaram, eles sofreram, eles amargaram. Por causa da sua ingratidão. E nós precisamos, irmãos, ter cuidado com o que queremos. Precisamos ter cuidado com o que queremos, porque às vezes nós pedimos coisas que não sendo pecado, ainda assim não estão na vontade de Deus. E nós precisamos ter essa sensibilidade para não insistirmos em pedir aquilo que aparentemente nós já percebemos que o Senhor não nos vai dar. Vocês querem um exemplo disto? Paulo diz que teve um espinho na carne, acerca do qual ele orou 3 vezes ao Senhor. Para que o Senhor lhe tirasse aquele espinho. E o Senhor disse-lhe, a minha graça te basta. O Senhor não lhe tirou o espinho. O Senhor o que disse foi, tens um espinho, aguenta-te. Porque a graça que eu te dou é o suficiente para suportares o espinho. Vocês estão cá. Só que a gente não lê. A gente lê, mas lê com outros olhos. É verdade que Deus quer suprir as nossas necessidades. É verdade que Deus quer cuidar de nós. O Salmo 23 diz isso, irmãos. Quando a gente continua a ler o Salmo 23 fala de coisas extraordinárias. Olha, o Salmo 23, a partir do versículo 2, Davi mostra o que acontece na vida do servo de Deus. Ele declara vários pontos positivos que Deus quer para nós, como repouso, descanso, segurança, deitar-me faz, pastos verdejantes, bom alimento, águas tranquilas, refrigério para a alma, direção, guia-me, justiça, amor, mesa, óleo, unção, bondade e misericórdia. Tudo isto faz parte do Salmo 23 para nós. Mas tudo isto tem um pré-requisito, que é: o Senhor é o meu pastor. Mas Ele só é o meu pastor quando eu ando na vontade dEle. Não, Ele não é o meu pastor porque eu digo, Senhor, Tu és o meu pastor. Ele é o meu pastor quando eu levo cativo o meu pensamento à Sua obediência, quando eu alinho o meu coração com a Sua vontade, quando eu estou disponível para caminhar aquelas caminhadas que me são penosas e difíceis, mas que eu sei que agradam o coração dEle. Vocês estão comigo? Falava com um crente há um tempo atrás
por causa de alguma situação complicada que estava a haver. E eu dizia, amigo, o perdão tem que ir na frente. E ele disse, não, pastor, isso o perdão não é para a gente. Assim, é para a gente. O perdão, eu sei que não é fácil perdoar. Eu sei que não é fácil perdoar. Quando nós nos sentimos magoados. Outra coisa que eu tenho aprendido ultimamente, já aprendi ao longo da minha vida, mas ultimamente tenho vivido isto mais intensamente por algumas funções que eu tenho desempenhado. Tenho percebido, irmãos, que nós, como juízes, damos sempre razão à nossa causa. É por isso que nós não podemos ser juízes em causa própria. Vocês estão comigo? Porque quando eu invoco as minhas razões, eu já me esqueci das razões do outro. Não sei se os irmãos me estão a entender. E quando eu só penso nas minhas razões e não penso nas razões do outro, então o meu coração torna-se difícil eu perdoar. Porque eu tenho a razão. E se o Senhor Jesus tivesse ficado na razão, Ele não tinha... Porque nós éramos os culpados. Nós celebramos a ceia daqui a pouco. O Senhor Jesus foi à cruz, não foi porque nós éramos inocentes, é porque nós éramos culpados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que nós, por natureza, estávamos condenados à morte. Mas o Senhor Jesus disse, eu tenho a razão. Foi a mim que eles vilipendiaram com o pecado. E eles puseram em causa a minha santidade. A santidade de Deus. Mas o Senhor Jesus disse, ainda assim eu vou morrer por eles. Vocês estão comigo? E isto, sabe o que é que isto significa? Isto significa que nós só conseguimos ter este tipo de atitude quando, de facto, o Senhor é o meu pastor. Quando Ele é o meu pastor, ainda que seja difícil, tudo se torna mais simples. Porque nós vencemos. Somos capazes. Porque vencemos não por causa da nossa capacidade, mas por causa da graça dEle, do óleo. Ele derrama óleo. O óleo que é o óleo que nos liberta dos atritos, o óleo da unção, acontece. Mas Ele tem que ser o pastor. De facto. Porque se Ele não é o pastor de facto, as outras coisas também não vão acontecer na minha vida. Amém? É verdade que este texto é um texto maravilhoso. Também tem coisas negativas. E isto é uma das coisas que eu aprecio na palavra de Deus. É a realidade com que a palavra de Deus nos confronta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Nota o que ele está a dizer. O Senhor é o meu pastor, mas o facto de Ele ser o meu pastor não significa que eu não tenha que andar no vale da sombra da morte. Agora, uma coisa é certa. Se eu tiver que andar no vale da sombra da morte, o vale das angústias, o vale por onde muita gente está a viver nesta altura, por esse mundo fora, particularmente nos países mais carenciados, que estão a caminhar no vale da sombra da morte. Mas o Senhor está comigo. Amém? Mas o Senhor está comigo. E deixe-me dizer, eu até sinto no meu íntimo que esta expressão, o Senhor está comigo, é tão ou mais forte do que dizer que o Senhor é o meu pastor. Porque Ele pode ser o meu pastor e não estar comigo, se eu não lhe obedeço. Mas quando eu digo o Senhor é o meu pastor e Ele está comigo, é porque eu estou em obediência. Vocês estão a perceber as minhas palavras? É porque eu estou em obediência. O Senhor está comigo. Então, se Ele está comigo, eu vou passar pelo vale da sombra da morte e vou entrar no descanso do Senhor. Porque o Salmo termina dessa forma. Deixa-me andar cá para a frente, não é? O Salmo termina dessa forma, dizendo, pois a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanharão para sempre. Amém? Nos acompanharão para sempre. E eu vou terminar. Eu vou terminar com palavras do Senhor Jesus. Eu gosto muito do capítulo 14 do Evangelho de São João. Aliás, eu gosto muito do Evangelho de São João. O Senhor Jesus diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Para que onde eu estiver, estejais vós também.
Agora, entre estas palavras de Jesus e a materialização de facto, nós temos alguns acontecimentos. Pedro nega a Jesus. Tomé duvida da ressurreição de Jesus. Acontecem várias coisas. O vale da sombra da morte. Mas porque o Senhor era o pastor deles. Tudo se transformou nas suas vidas. Amém? Tudo se transformou nas suas vidas. Um dia nós estaremos no céu, daremos um abraço a Pedro. Espero que já possamos abraçar nessa altura. No céu não há Covid. Amém? Quantos aqui querem dar um abraço a Pedro? Amém? Qual é o discípulo a quem vocês querem dar um abraço primeiro? Hã? Pedro, João, Paulo. Esperemos que Paulo esteja bem disposto nesse dia. Paulo. Hã? Queremos dar um abraço neles. Mas antes disso tudo, irmãos, queremos estar aos pés de Jesus. Amém? E é isso que nós vamos fazer agora, quando vamos tomar os símbolos. O pão, o vinho. Irmãos, ao tomarmos estes símbolos, que a nossa oração seja esta, de facto. Senhor, que de facto, Tu sejas o meu pastor. O meu pastor. Ajuda-me a seguir-te. Ajuda-me a levar cativo o meu pensamento à Tua obediência e a viver na Tua vontade. Na Tua vontade. Irmãos, querem fazer essa oração? Quantos aqui podem dizer, o Senhor é o nosso pastor? Não. Quantos podem dizer, o Senhor é o meu pastor? Amém? Enquanto os irmãos do ministério se preparam para nós celebrarmos a ceia do Senhor, deixem-me fazer uma leitura ok. Os irmãos, lembrem-se disto. Ele só é o pastor dos que o seguem. Sei que isto pode parecer duro de dizer, mas é a realidade. Ele só é o pastor dos que o seguem. Porque ele vai à frente, não vai atrás. Amém? Então vamos nos esforçar por segui-lo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Amém? E eu também vou dizer alguma coisa que pode parecer dolorosa. Eu já disse, mas vou repetir. Eu também só sou o pastor daqueles que me seguem. Porque aqueles que andam na internet e que seguem A, B, C e D, esse é que é o pastor dele, o nosso pastor. Porque eu sou o pastor daqueles que ouvem a minha voz e que vão comigo. Aqueles que dizem, eu sigo os ensinos do pastor António Gonçalves. Amém? Vocês estão cá? Eu não sei se isto se escandaliza a mim, é-me indiferente. É mesmo indiferente. Porque esta é a realidade. Porque aqueles que ouvem a minha voz e que seguem os meus ensinos, falam o que eu falo. Ensinam o que eu ensino. E contam comigo. Amém? E contam comigo. É verdade que há alguns que não me seguem, quando precisam também contam comigo e eu estarei sempre disponível para os ajudar. Sempre disponível para os ajudar. Sempre disponível. Porque a minha oração é que eles aprendam a ouvir e passem a seguir. Amém? Vocês estão cá ou não? Amém? Levante lá a sua mão e diga assim, o Senhor é o meu pastor. Amém. Vocês podem entrar, podem avançar. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim, o Senhor Jesus está com os discípulos a preparar-se para a tomar a última ceia e diz, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo,
Aliás, um bocadinho antes. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças a Deus, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Nós estamos a bebê-lo no reino do Pai, porque Jesus ressuscitou, Ele voltou para nos dar esta graça de nós podermos confiar, descansar e caminhar com Ele. Amém? Nós vamos tomar os símbolos, como os irmãos já sabem, eles colocarão o pão, os irmãos colocarão o pão e o vinho nas vossas mãos. Podem tomar, não precisamos de esperar uns pelos outros, vivemos tempos diferentes e vamos fazer de forma como temos vindo a fazer. Tá bom? E vamos adorar ao Senhor. O Tiago vai nos dirigir num cântico. O Senhor é... Amém? Amém. Diga lá. O Senhor é o meu pastor, porque eu sigo. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Senhor, meu desejo é te honrar e de coração te adorar. Com tudo que há em mim, te dou louvor. A minha adoração é só pra ti. Todo meu coração e todo meu ser, pra ti quero viver, todo meu respirar e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Senhor, meu desejo é te honrar e de coração te adorar. Com tudo que há em mim, Deus, te dou louvor. A minha adoração é só pra ti. Todo meu coração e todo meu ser, pra ti quero viver,
andar. Faz tua vontade em mim, de todo o meu coração e todo o meu ser. Para ti quero viver, todo o meu respirar, e por onde eu andar. Faz tua vontade em mim. Senhor, nós agradecemos-te quando podemos tomar estes símbolos, porque lembramos, Senhor, lembramos toda a obra que Tu fizeste por nós. Foi a obra do Teu amor, da Tua misericórdia e da Tua graça sobre a nossa vida. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém, amém, amém. Deixa-me ajudar os irmãos a entender uma coisa que eu disse aqui no final, não é? Quando eu disse que nós íamos tomar pão e vinho, o Senhor Jesus disse até que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Isto tem duas dimensões, não é? O reino está estabelecido, amém? É chegado o reino de Deus. Então nós estamos no reino a participar do pão e do vinho. Os discípulos, nós não entendemos que eles tenham participado do pão e do vinho depois da ressurreição. Não há nada que fale disso, não é? Sabemos que o Senhor Jesus ceou com eles, comeu com eles, mas este tipo de ritual não aconteceu. Acontecerá com os discípulos no céu, certamente, não é? Até que beba de novo convosco, com os discípulos. O Senhor está a falar com os discípulos. Para nós é chegado o reino de Deus, e no reino de Deus nós estamos a participar do pão e do vinho, ok? Os irmãos entendem? Para esclarecer alguma dúvida que algum irmão tenha. Os irmãos estão animados? Estão animados? Vamos lá, de 1 a 10 quanto? 9. Eu espero que sim, estejam animados. Este é um bom tempo para nós desanimarmos. Eu quero desejar a todos os irmãos que vão de férias, este mês, umas boas férias, está bom? Tenham um bom tempo e não se esqueçam, nós não tiramos férias de Deus, porque nós descansamos em Deus, amém? Então, mesmo de férias, os irmãos visitem as igrejas para onde forem, continuem a ter os vossos tempos, a celebrar a Deus, porque Ele é digno dos nossos dias, Ele é digno de todo o nosso tempo. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos terminar então o nosso tempo. E os irmãos tenham um bom dia. Se quiserem mais, podem vir à Serra da Luz às 3 horas da tarde, tá bom? Então, que a paz de Deus, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós agora e até à vinda do Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos.